Nós estamos de volta ao nosso segundo tempo e gostaria de saber, padre, se está tudo correndo bem e claramente e didaticamente, compreensivelmente. Eu acredito que sim. Estamos aqui na problemática da paixão do Senhor, na figura do Sinédrio e, mais precisamente, nas circunstâncias que durante toda a vida pública de Jesus possivelmente o levou a um processo de crucifixão. Tá certo. E agora podemos prosseguir? Podemos. Como é que os evangelistas viram tudo isso? Porque, fora um pequeno testemunho de Flávio Joséfo, o chamado Testimonium Flavianum, e o primeiro escrito cristão que culpabiliza os judeus, a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 16, autenticamente paulino, nós só temos os evangelhos como narração da paixão de Jesus. Só que cada evangelista colhe um aspecto. E nós teríamos que examinar os aspectos colhidos por cada evangelista. Em primeiro lugar, vamos falar de Marcos, que foi o primeiro evangelho. Marcos foi aquele que inaugurou o gênero evangélico. Em Marcos, como se lê tudo isto? Como se interpreta tudo isto? Em Marcos, Pilatos condena Jesus por instâncias do Sinédrio e, sobretudo, do alto clero, que não o tolerava. Mas digamos que o retrato que Marcos dá destes sinedritas é mais um retrato fanático. A tendência dos evangelistas vai numa direção que não é bem a nossa. É desculpar sempre mais os romanos e carregar as culpas, ou a culpa, sempre mais nos judeus. Muitos comentadores que leio, a chave de leitura, de interpretação é essa. E culpabilizando mais e mais todos os judeus e amenizando. Por que isso, padre? Isso tem algumas explicações, sobretudo em Lucas, porque era de todo conveniente aos evangelistas mostrarem que o evangelho não era subversivo no Império Romano. E que Jesus, mesmo chamado Messias, nada tinha a ver com os imperadores de Roma. Não era rival a nenhum deles, e os cristãos que professavam Jesus na sua fé não eram inimigos do Estado e perigosos a Roma. Esta é a tendência. E culpabilizar sempre mais os judeus. Esta tendência não é apenas dos 4 evangelistas, ela se continuou depois dos evangelhos também. Melitão de Sardes, em 170 da nossa era, já ouviu falar? Sim. Esse padre da igreja, sim. Melitão de Sardes, cunhou a palavra deicídio. Mataram Deus. E por isso mesmo, não são dignos de respeito, não são dignos de piedade, devem ser castigados, devem ser vigiados, não podemos matá-los, mas também não podemos de forma nenhuma fazer ou ter algum contato com eles. Mas não foi apenas Melitão de Sardes, não. Foram alguns padres da igreja que são tidos em máxima autoridade. João Crisóstomo, Agostinho, Tomás de Aquino,
padres e doutores, e até Lutero, foram de um antissemitismo atroz. Imagine a ferida que não foi se abrindo ao longo do contexto histórico, não, padre? E se os judeus, por primeiro, perseguiram os cristãos, está nos Atos. Os cristãos depois lhes deram um troco até o século XX ou até o século XIX. As coisas melhoraram, as relações nossas com eles melhoraram sensivelmente, graças a Deus, depois do Concílio Vaticano II e com o documento Nostra Aetate, que afirma que nem todos os judeus da época eram culpáveis ou responsáveis pela morte de Jesus e, a fortiori, nenhum judeu de época posterior. Só aqueles sinedritas e da maneira como se pronunciaram e de onde proveio esta condenação, de que tipo de antipatia. Mas, já a começar de Marcos, há uma tendência a culpar sempre os judeus. E foi se tonificando este processo, né? Para Marcos, uma questão de fanatismo do Sinédrio. Mas se de Marcos sairmos para Mateus, a coisa já toma um outro aspecto. É a questão do sangue, que Marcos não tem, mas que Mateus traz, embora tenha copiado Marcos. Ninguém quer saber da responsabilidade pelo sangue derramado. Ninguém. Em primeiro lugar, não quer saber de responsabilidade alguma desse sangue, Judas, que vai ao santuário no conto de Mateus, vai ao santuário, joga as moedas no chão, recebe uma resposta indiferente, que temos a ver com isso, arranja-te, e vai se enfocar. E aqueles sacerdotes tão inescrupulosos em condenar Jesus são escrupulosíssimos naquelas moedas caídas no chão. Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue e não pode ser colocadas com outras moedas. Vamos comprar um campo para estrangeiros. A terceira pessoa que não quer absolutamente nada com o sangue de Jesus, em Mateus, é a mulher de Pilatos, que lhe manda um recado durante a audiência. Não te importunes com esse justo, porque esta noite, em sonhos, ele me perturbou muito. A quarta pessoa que nada quer ter com esse sangue é o próprio Pilatos, que num gesto deuteronomista e completamente teatral, manda trazer água, lava as mãos em público e diz: sou inocente deste sangue. E quem é que assume a responsabilidade? O povo. Que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas, comparando com outros textos, até que os evangelhos não são muito antissemitas, comparando com textos outros, fora da Sagrada Escritura. Agora, não que o povo tenha dito isto chamando para si uma automaldição, que seu sangue caia sobre nós, imaginando que aquela fosse a vontade de Deus, que aquele fosse o destino de Deus e que eles estavam conscientes do que estavam pedindo naquele momento, o sangue daquele homem. De fato, caiu sobre eles, mas de uma outra maneira. Não de uma maneira maléfica, mas de uma maneira salvífica. E em Lucas,
Em Lucas, se desculpa mais a figura de Pilatos. Pilatos, por 3 vezes, declara a inocência de Jesus. Ele é um homem justo, ele não fez nada que mereça a morte, eu vou castigá-lo e depois soltá-lo. Por 3 vezes, Pilatos insiste na inocência de Jesus. E quando vê as coisas ficarem pretas para si mesmo, tem um expediente que só Lucas o traz. Mandá-lo a Herodes Antipas, que estava na cidade pela Páscoa naquele tempo. Que é um dado curioso, né? Porque só Lucas aponta aí a figura Só de Lucas Herodes. aponta. E provavelmente isto tem que ter um outro estudo, uma outra explicação, mas vamos deixar isto para quando chegar o momento de Barrabás. Certo? Esse é o Lucas dos Evangelhos, do terceiro Evangelho, o Pilatos do terceiro Evangelho. Só, temos ainda algum tempo? Tem? Só saindo de Pilatos para João, se tem o final disto aqui tudo. Pilatos, em João, está dentro do palácio e o povo fora, porque não querer entrar para não se contaminar. E aí começa... Veja o escrúpulo. Não tem escrúpulo nenhum em condenar Jesus, mas tem um grande escrúpulo em entrar no palácio do prefeito. Nós temos que encerrar o nosso programa. Nos estão dizendo que ele está no fim. Então, até a próxima vez, com um bom final de semana a todos. Obrigado. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana.